conhece, eu sou a Liné, né? Como o irmão já disse, moro no bairro Colúmbia, Comunidade Sagrada Família, grupo de oração, Fonte de Água Viva. E é com muita alegria no coração que venho hoje estar aqui com vocês, para estar falando do testemunho do poder de Deus, da graça de Deus, para nós, as nossas vidas. E vocês vivenciaram essas nove semanas, né? O último foi o quê? Vida nova? Isso. Uma vivência fraterna, né? Comunidade, uma vida familiar, não é isso? No grupo de oração, onde a gente vem beber da graça, onde a gente, né, recebe de Deus as suas bênçãos, suas graças, aonde os irmãos se reúnem, um ora um pelo outro, né? Um ajuda o outro, um vive sempre em comunhão com o outro, né? É família, fraternidade, né? Família, grupo de oração é uma família, somos uma família, né? Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus, né? O Deus Pai, e somos filhos também da mesma mãe, né? Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, é também a nossa mãe, né? Eu convido você a abrir a palavra já de início, para nós estar iniciando, em 1 João 1, de 1 a 4. Você pode ler aí para mim, irmão? 1 João 1, de 1 a 4. Isso. Amém? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nós, e que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós já vimos São João, né, falando nessa primeira carta aí da importância do testemunho. A importância do testemunho. Testemunhar nos traz uma alegria, né? Uma alegria muito grande dentro de nós. É uma alegria que a gente não sabe falar ou explicar, né, em nós. Então ele já vem falando para nós sobre esta alegria de testemunhar. E principalmente de saber que somos salvos, né? Somos salvos. Isso nos alegra, nos transforma as nossas vidas. Amados, é para essa urgência, vamos dizer assim, né? Uma urgência de testemunhar o poder, a graça de Deus em nossas vidas. O amor do Pai, né? Esse amor que nos faz gerar em nós essa alegria dentro de nós. Muitas vezes, quando a gente fala de alegria, aparentemente parece assim que é uma pessoa que tem que viver sorrindo, né? Já está ali sorrindo. Mas não é viver sorrindo, ou seja, aparecendo os dentes, né? Mas é uma alegria aqui dentro, é dentro de nós.
Essa alegria vem de dentro para fora, transborda. Assim como os discípulos de Jesus, eles tinham essa alegria, eles tinham esta felicidade. É tanto que a nossa igreja, no catecismo da Igreja Católica, no 857 a 860, ele vai falar sobre o testemunho, né? Da igreja, dos apóstolos, né? Que a nossa igreja, ela é apóstola, né? Ela foi fundada dos apóstolos, a nossa igreja. Então, ali vai falar muito sobre isso, né? Efésios 2:20, depois, né, com o tempo você pode estar vendo, ele vai falar lá que nós somos testemunhas escolhidas, né? E enviada em missão. São pessoas que foram escolhidas para testemunhar, ou seja, ali está falando dos discípulos do Senhor, né? E discípulos, na palavra grega, ele quer dizer enviados, né? Os apóstolos quer dizer enviados. Então, são todos nós aqui, que estamos aqui, nós também somos discípulos, chamados a ser discípulos, chamados a falar de Jesus, a evangelizar. Ele nos chama a anunciar, né? A falar de Jesus. Igual, por exemplo, os apóstolos, eles que anunciaram essa boa nova. Você já imagina se eles não tivessem anunciado, se eles não tivessem dado continuidade nessa missão de Jesus Cristo, na qual ele conferiu a eles essa missão? Nós hoje não teríamos a graça de estar ouvindo a palavra de Deus. Nós não teríamos conhecido, nós não teríamos a graça de estar ouvindo, ou seja, de estarmos aqui na casa do Senhor. Isso não teria chegado até nós, não teria chegado até a mim, não teria chegado até você. E foi por essa dádiva, esta graça, que nós hoje temos também essa graça de poder participar da graça de Deus, de participar da presença de Deus em nossa vida, do agir de Deus em nossa vida, do agir do Espírito Santo de Deus em nossa vida, de poder ouvir a palavra de Deus, né? Ela entrar no nosso ouvido, cair no nosso coração e mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas. Isso, amados, é maravilhoso. Você veja bem que como foi impactante o primeiro anúncio sobre o senhorio de Jesus, feito por Pedro. Pedro, lá no dia de Pentecoste, olha bem o que Pedro disse, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vos crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ali, amados, isso está em Atos 2:36. E ali, quantas pessoas ficaram compungidas, ou seja, os seus corações ficaram cheios, foram tocados pelo poder da palavra, daquela palavra que saía da boca de Pedro, ele testemunhando, falando de Deus ali. Quantas pessoas se motivou e ali começou o seu início da conversão deles, né? Quantas pessoas ali foram convertidos por esta palavra, por Pedro falar de Jesus. E Paulo também vai dizer assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É preciso, nós precisamos de falar, nós precisamos de abrir o nosso lábio, abrir a nossa boca e falar: Jesus é o Senhor, Jesus é o dono da minha vida, né? Jesus é o meu Salvador. É necessário que nós falamos isso. Deus sabe, mas Ele quer que eu abra a boca, Ele quer que eu fale, né? Ele quer que eu pronuncie isto. Né? E Ele diz: será salvo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, aí ele continua: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Ou seja, se não tem fé, não tem como invocar o nome do Senhor. Também é necessário termos fé, confiança, esperança no Senhor. Aí ele disse: e como crerão naquele de quem não ouviram falar?
Isso está em Romanos 10, 9 e também no versículo 13 a 14. É preciso de ser pela fé, mas também preciso de ser falado, precisa de anunciar, porque se não tiver alguém que fale, né, como que o outro vai saber, não é verdade? Se eu não falar, como que o outro vai saber para poder crer, né? Para poder ir ao encontro de Jesus? Não tem como. É necessário ter fé, ter confiança, mas também é necessário falar, anunciar esse Jesus lindo e maravilhoso, esse Jesus que nos ama, esse Jesus que cuida de cada um de nós, e é por causa dele que vocês estão aqui, é pelo amor dele, pela graça dele. Ele que te tocou no seu coração para você viver esses 9 encontros, esses 9 semanas de seminário de vida no Espírito. Tenho certeza que quanto que vocês aprenderam nesse período, como que Jesus falou com vocês. Não foi os pregadores, as pessoas que vieram aqui à frente, assim como eu estou aqui hoje. Não foram nós, mas foi Jesus que falou com vocês. Eu tenho certeza que Ele fez maravilha na vida de vocês. Eu tenho certeza que Ele falou muito com vocês, né? E todo cristão batizado tem como missão anunciar a boa nova da salvação, para que esse anúncio chegue até os confins da terra, para que todos possam ser salvos. Então, amados, nós todos temos essa missão. É necessário nós falarmos, anunciarmos, né? Para quê? Para que o outro também seja salvo, para que o outro também encontre com Jesus, tenha esse encontro pessoal com Ele, né? Para ter essa intimidade com Ele, para que herdem a salvação. Assim como eu estou aqui, o meu maior desejo é o quê? É ser salvo, é estar um dia com o Senhor, porque eu sei que o meu lugarzinho não é aqui, mas é com Ele, assim como você. E se você tem esse desejo, é necessário que eu também transmita esse desejo para o irmão, para o outro que precisa, que nós sabemos que talvez ainda não encontrou com Jesus, né? Ainda talvez alguém não falou com amor, com docilidade do amor de Jesus para aquela pessoa, né? Ainda não teve aquele carinho, aquele amor, porque tantos que estão vivendo uma vida diferente, que a gente sabe que tem muitos que aos nossos olhos parece que não tem jeito, mas tem. Jesus ama todos nós, né? Ele nos ama a todos. Amados, e é por isso que nós temos o que? A garantia. Ela nos foi dado pelo próprio que Jesus. Nós temos o auxílio do que? Do Espírito Santo. Nós temos o auxílio do Espírito Santo e através dele nós recebemos a força, a sua força. E quando anunciamos a nossa missão de testemunhar Jesus Cristo para o mundo, no dia de sua ascensão, Jesus disse, presta bem atenção, eu acho linda essa passagem. Eu fico assim apaixonada sempre quando eu leio, porque a palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa, né? Assim, eu não tenho palavras para explicar para vocês. Então eu fico assim imaginando, né? Quando Jesus se ascendeu aos céus e ele subindo e falando com seus discípulos, às vezes eu fico imaginando assim, né? Esta cena que com certeza isso foi maravilhoso, foi impactante para aqueles seus discípulos, né, seus apóstolos ali. Ele diz assim, olha, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas até os confins do mundo. Aí o Espírito Santo de Deus, ele enviou e veio sobre os seus apóstolos, seus discípulos ali, que nós já sabemos, né? Naquele cenáculo, Pentecoste, e ali deu força, deu coragem, e mudou aqueles homens, e eles foram totalmente transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ali, isso está em Atos 1:8. E no livro dos Atos dos Apóstolos também nós lemos que a mão do Senhor estava com eles e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. Então, amados,
Quando eles receberam que é o Espírito Santo, tiveram força, tiveram coragem, porque até então eles não tinham muita coragem, né? Eles ainda estavam meio medrosos, não é isso? Eles ainda estavam meio que encolhidinhos. Mas quando eles receberam a força do Espírito Santo, olha, aqueles homens tiveram aquela coragem, saíram dali anunciando com toda a coragem, sem medo nenhum, sem medo de ser apedrejado, sem medo de alguém falar alguma coisa. Não se preocuparam com nada. Né? Porque a mão de Deus estava com eles, Deus estava junto deles, não é verdade? Jesus estava com eles, ele estava ali caminhando com eles, junto deles o tempo todo. Eles não podiam ver Jesus, né? Mais, né? É porque Jesus já tinha ido para junto do Pai, mas ele estava ali, né? O Espírito de Deus, que é Deus, estava com eles, ou seja, Jesus estava com eles, eles tinham essa coragem, eles tinham essa força, e continuaram anunciando nessa certeza, amado, nessa certeza. E ali muitas pessoas receberam a palavra pela fé, guardaram a palavra, tiveram porque eles tinham também essa certeza no coração. Assim, amados, como eu estou dizendo para vocês hoje, eu tenho essa certeza no meu coração. Falhas como sou, pecadora como todos vocês, mas essa é uma certeza que eu tenho dentro do meu coração, da graça de Deus, né, da presença dele, do caminhar dele junto comigo, né, dele me ajudar, dele vivenciar junto comigo, dele ter me trazido, me resgatado do fundo do poço e trazido para cá, transformando a minha vida desde lá para cá. Tem muito que fazer ainda, mas ele continua fazendo na minha vida, né? E ali muitos se converteram a Jesus e tiveram as suas vidas salvas, assim como eu estou aqui, como você está aqui, sabe? Aquele povo se converteram, ouviram, porque eles deram ouvido que Deus falava através daqueles homens e se achegaram a Jesus, ou seja, abriram seu coração, receberam a salvação. Isso é maravilhoso, meus amados, isso é maravilhoso. Aí eu quero dizer para vocês aqui, em 9 de setembro de 2016, eu quero falar uma fala do Papa Francisco. Veio um jovem até ele e perguntou ele o que deveria de fazer, o que ele falaria para uma pessoa ateu, ou seja, que não acreditava em Deus, não confiava em Deus. Então o Papa Francisco disse para ele não fazer nada, né? Ou seja, não precisa fazer nada. Não fala nada, só evangeliza, fica quieto. Ou seja, fica quietinho. Ele vai entender com a sua vida. Ele é seu amigo? É um ateu seu amigo? Você tem um amigo ateu? Você tem? Então ele vai perceber Jesus em você, no seu caminhar, no seu dia a dia, com a minha vida. Isso o Papa Francisco falou para esse jovem. É com a sua vida, do seu jeito de ser. Aí, quando ele perguntar para você, como é que você vive assim? Aí você responde para ele assim, né? Esse jovem responder para o ateu. Você diz assim, eu vivo assim porque eu acredito em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Por isso eu vivo assim, por isso eu tenho a minha vida assim. Então, amados, é assim que... e eu vejo isso uma lição para mim também, para o meu dia a dia, colocar no meu dia a dia, esse ensinamento do nosso Papa Francisco. E ele continua também aqui, nessa mesma homilia dele, nesse mesmo dia, ele disse assim, olha, a fala do Papa Francisco, evangelizar não é bater na porta do vizinho. Interessante que quando eu vi isso aqui na apostila, eu falei assim, eu também já pensei nessa fala. Aí ele dizia, não é bater na porta do vizinho ou da vizinha e dizer, Cristo ressuscitou, né? Que às vezes tem mania de querer forçar. Não, ele disse, não é isso. Aí o Papa continua, é viver a fé e falar da fé com docilidade.
com docilidade, com amor, né? Com carinho. Aí ele diz assim, não é querer convencer ninguém, não é querer, porque às vezes a gente quer convencer a pessoa, né? Enfiar, não é assim, não é enfiando ali, né? Não, mas é com o meu jeitinho de ser, né? Com a minha fé, com o meu jeito, minha fé ali em Jesus, a minha docilidade, né? É assim que eu vou transmitir Jesus para aquele vizinho, para aquele abençoado, não é assim? É assim, ele diz para nós. Amados, e eu já estar caminhando para finalizar, né, irmão? Testemunhar do que mesmo, o que é o testemunhar? Eu vou parar um pouquinho de apostila aqui, né? Vou testemunhar. O que é testemunhar do poder de Deus? Testemunhar não é eu falar de mim, né? Não sou eu, mas daquilo que Deus faz em mim, através de mim. Eu estava compartilhando com o irmão aqui, se ele permitir. Posso, irmão? Sim. Dando até um testemunho aqui, falando para ele. Se eu fosse falar, irmãos, um monte, né, de que Deus já fez na minha vida. Deus já fez na minha vida. Mas esse foi um dos primeiros, né? Primeiro na minha vida. Eu tinha 2 meses que eu tinha acabado de conhecer renovação, saber que renovação carismática existia. Aí teve o congresso, o meu primeiro congresso estadual em Vitória. E todo mundo falando desse congresso, e eu uma vontade amada de ir, mas aquele fogo, aquele desejo de ir, mas eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, gente. Realmente não tinha para pagar um ônibus de excursão. E naquela vez, eu acho que deve ter sido uns 3 ou 4 ônibus de Colatina para lá. Mas eu não tinha. E eu convidei uma colega de trabalho, vamos comigo? Aí ela disse, né, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não. Aí eu disse, eu também não. Então como é que nós vamos? Eu falei, uai, o Jesus que eu estou conhecendo aqui, que estou sabendo, todo mundo diz que ele providencia, então ele vai providenciar para nós. Né? Ele vai providenciar para nós. Vamos. Aí ela começou a resistir. Eu falei, não, vamos. Aí ela topou. Aí no sábado de manhã cedinho, nós duas levantamos cedo e partimos. E como eu morava já lá no Colômbia, eu dormi na casa dela, para a gente sair cedo. O que é que nós fizemos? Eu falei, vamos pegar carona. Vamos pegar carona. Né? Eu falei, vamos, Deus vai providenciar. Sabe, era uma certeza que dentro queria providenciar, que não tinha nada que me segurava, eu queria ir. Amados, ali naquela rua de baixo, ali onde era o Corpo do Bombeiro, quem conhece, não tem a Avenida Nova, passando por cima, não tem uma outra rua de baixo, de cima, ali. Nós já estávamos caminhando até ali, onde era ali. Aí passou um carro, um amigo dela, e falou assim, ei, fulano, posso falar o nome? Acho que posso, né? Eu posso, não estou falando mal. Cláudia. E aí, tudo bem e tal, parou, conversou com ela, comentou, né? Me comentou também. E aí eu falei, e aí, Cláudia, você está indo para onde hora dessa? Para cedinho, né? Ela disse, rapaz, eu estou indo no congresso em Vitória, a gente está indo para lá, ela meio sem graça, né? Estou indo tentar pegar uma carona aí para a gente. Aí ele virou para ela, minha filha, você está com sorte hoje, eu estou indo para Vitória. Aí eu só olhei para ela e pensei, desse jeito. Eu não sabia ainda me expressar bem, né? Mas eu só disse para ela, falei com você. Amados, nós entramos no carro, ele nos deixou em frente à rua que saía lá para o Álvares Cabral. Nunca tinha ido no Álvares Cabral. Ele só falou assim, olha, só vocês saltam aqui, vai reto, você sai lá. Deus nos deixou praticamente na porta do congresso e nós chegamos, aquilo estava fervendo. Meu Deus, que coisa boa. E aí, amados, eu só tinha dinheiro para comprar uma mantinha comida e ainda dividi uma só. Sério, é muito sério isso. Aí
A gente foi, olha, foi tão bom, tão maravilhoso. No sábado, domingo, eu dormi na casa da minha irmã, que eu tinha um irmão que morava ali, por perto. E no domingo, maravilhoso, eu não estou querendo ir embora, foi da tarde. E ela falou assim, Néia, vamos embora. Eu falei assim, não, Néia, vai ficar de tarde, nós vamos pegar carona. Ela ainda meio fraquinha, né? Eu falei, não, eu não queria, amados, eu não queria perder uma gota, porque estava bom demais, era maravilhoso. Parecia que lá dentro de mim estava desse tamanho assim, sabe? Eu falei, não, vamos ficar mais. Ela chamava... Ele estava ouvindo, gente. Amados, eu não sabia que meu filho do meio estava lá. Não sabia mesmo. Ele ficou embaixo, naquela parte, na quadra embaixo. Eu estava na arquibancada, lá em cima. E meu filho de lá, me falou assim. E ele foi até me contar, mãe, eu te vi lá, aquela coisa toda, né? Eu falei, que bom, meu filho. Ele trabalhava em Poço da Mata nessa época. Aí ele falou assim, mãe, eu tenho um amigo meu lá de Colatina que está com uma discussão aqui, vou ver se não tem vaga para levar você, mas eu sou amigo. Amados, ele não sabia da situação, se ele soubesse, né? Ele não ia gostar. Eu falei, tá, meu filho, eu toda felizinha aí. E esse amigo dele, eu não lembro o nome, mas eu acho que ele era daqui da vila, que estava lá com um ano de discussão. Aí ele foi lá, 2 vagas no ônibus. 2 vagas. As 2 pessoas tinham ido pegado carona de carro, né? Alguém foi de carro, tinha vaga, e eles voltaram. Agora eu falo para você, foi Deus ou não foi? Foi providência de Deus ou não foi? É assim que Ele trabalha na nossa vida, na minha e na tua. Agora eu falei isso aqui, é para Linéia? Não, isso é o poder de Deus sobre a minha e a sua vida. E se eu fosse falar para vocês aqui, irmãos, tem muitas graças. Você vê que lá naquela época, eu só tinha dinheiro para dividir uma vida para nós duas. E foi assim mesmo. Essa menina hoje, ela não mora mais aqui em Colatina. Ela estava morando em Aracruz e depois ela foi para Portugal. Não sei se ela está lá ainda, mas é uma pessoa que se um dia estivesse aqui em Colatina, eu poderia trazer ela aqui para ela falar isso para vocês. E essa Linéia que lá atrás não tinha dinheiro, uma excursão, não estou dizendo que hoje, né, não é nada disso, mas desde então Deus vem providenciando, Deus vem melhorando, Deus vem transformando. Uma pessoa que não era ninguém, não sou, né? Mas diante de Deus, Ele vê em nós. E Ele vai transformando a nossa vida através da minha entrega, através da fé, da confiança nele. Ele vai transformando a minha vida. Amados, Ele me deu a graça de... Muitos riem, né, quando eu falo isso. De aprender a dirigir depois de velha. Sonho, desejo que era lá de criança, Ele realizou depois de... É Deus faz isso nas nossas vidas, meus amados. E para nós, eu acho que já terminou, né, o nosso tempo. E para amados, olha bem, Jesus disse, a boca fala do que o coração transborda. Mateus 12, né? Mateus 12, 34. Amados, e vamos continuar o que eu digo para vocês. Que vocês vivenciarem. Continue firme na graça de Deus. Continue firme buscando Deus. Continue firme deixando Deus trabalhar na vida de vocês. Continue deixando o Espírito de Deus conduzir vocês. Sabe? Deixar que o Espírito de Deus fale através de vocês. Lá na sua casa, no seu trabalho, por onde você passar. Testemunhe Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem transformado na sua vida. Fale desse Deus poderoso, anuncia. E é isso que Ele quer de cada
cada um de nós. É a nossa missão, dar continuidade de falar de Jesus, de anunciar a boa nova para o outro. Porque é pela essa graça que eu estou aqui hoje. É pela graça de Deus, amados. É pela graça dele. Eu gostaria de ficar horas e horas falando desse Deus, porque ele é maravilhoso. Eu posso te dizer, eu amo, eu adoro esse Deus. Eu adoro esse meu Deus. É uma alegria aqui dentro, meus amados. É uma alegria tão grande, é tão gostoso falar. Às vezes tem pessoas, né, que parece que nem acreditam no que a gente está falando, mas é real esse Deus em nossas vidas. É real, e ele é com você da mesma maneira. E a palavra de Deus, a cada dia que a gente vai lendo, né, a palavra de Deus, a gente vai saboreando, né, assim, é algo gostoso que vem, e ela vem se abrindo para nós como um tesouro, né? A palavra de Deus, ela é um tesouro, assim, que cada vez que a gente vai estudando, vai lendo, que vai ali meditando, ela vai se abrindo para nós, ela vai se abrindo e vai assim, brilhando dentro de nós. É algo muito, é impactante, amados. Então, o que eu peço e que digo para vocês, a cada dia que passa, que nós deixemos essa graça de Deus acontecer. Cada dia que passa, que nós possamos viver todos os dias de nossa vida esse Pentecoste, essa graça de Deus em nós. Eu creio nas promessas de Deus. Você vai dizer para o Senhor assim: Senhor, envia teu Santo Espírito e renova esse terreno que está aqui. Renova esse terreno que é o meu coração. Dá-me, Senhor, teu Santo Espírito e renova este coração. E fala para o Senhor assim: Senhor, vem, pode sonhar em mim. O que eu quero dizer para você, deixa Deus sonhar com você. Deixa Deus acreditar em você. Deixa Deus cuidar. Ele quer contar com você. Ele quer estar com você. Ele quer olhar para você e dizer assim: aquele e aquela é meu filho amado. Ele está falando de mim. Ele está anunciando. E eu vou cuidar daquele filho. Eu vou glorificar aquela filha. Então fala para o Senhor: pode contar comigo, Senhor. Pode sonhar comigo, Jesus. Vem, Senhor, cuidar de mim. Vem o Espírito de Deus transformar a minha vida. Vem, vai falando para o Senhor: pode contar comigo, Senhor. Vem, Senhor Jesus,
Eu te quero, eu te quero, Senhor, eu te amo, eu quero estar com o Senhor sempre. Vem, Senhor, eu quero te testemunhar, Senhor, não só com as palavras, Jesus. Eu não quero te testemunhar só com as palavras, mas eu quero testemunhar a Ti com a minha vida, Senhor. Vem, Senhor Jesus, conta comigo, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser essa testemunha do Senhor, na qual o Senhor diz que sereis as minhas testemunhas. Eu quero, Jesus, vai falando para Ele. Fecha o teu olho, bota a mão no teu coração. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser continuar sentadinho, você fica. Se você quiser se colocar também de joelho diante do Senhor, você pode colocar-se de joelho diante de Jesus e falar para Ele, rasgar seu coração. Esse dia maravilhoso, porque é uma alegria grande, é uma felicidade grande que nós estamos vivenciando esse último dia desse seminário, porque é maravilhoso. Hoje é uma alegria grande que o Senhor derramou sobre todos nós, de estarmos aqui terminando esse término, né? Vivenciando essa alegria, vivenciando esta graça de estar na presença de Deus. É uma alegria muito grande, imensa, de poder ter vivido esse período tão maravilhoso, esse período que Deus cuidou de cada um, que Deus cuidou e falou de cada um, que Deus curou, porque eu tenho certeza absoluta que nesse seminário Deus curou pessoas, Deus falou com pessoas, Deus tocou o coração abundantemente, eu tenho certeza. E hoje, amados, é motivo de alegria, mas também é motivo de pedir e desejar. É uma alegria que deseja a graça de Deus, que deseja beber desta fonte, que deseja estar cheio desta fonte do Senhor, para ser testemunha dele. Então fala para o Senhor, conta comigo, e eu quero, Senhor, eu quero ser essas tuas testemunhas, Senhor. Eu quero testemunhar a Ti, meu Deus, mas eu quero viver, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, o meu jeito de ser, Senhor. Tudo que eu sou, que tenho, eu quero entregar a Ti, Senhor. Eu quero falar para todos da Tua graça. Eu quero falar de Ti, Senhor. Eu quero falar do Teu poder. Eu quero falar, Senhor, da Sua misericórdia. Eu quero, Senhor, falar quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero falar quanto Tu és misericordioso, Senhor. Quanto Tu é bom. Eu quero falar, Senhor, para as pessoas como que Tu és bom, Senhor. Como que Tu és misericordioso, como que Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero falar, Senhor, o quanto que o Senhor tem feito na minha vida, o quanto o Senhor tem sido bondoso, amoroso. Eu quero falar, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado de mim. Vai falando para o Senhor. Fala com as tuas palavras, mas abra o teu coração à graça de Deus. E o que o Senhor, quando eu orava, o Senhor me mostrava aquele rio, tipo uma nascente, aquela fontezinha descendo, aquele valezinho e aquela água branquinha descendo, e ela ia limpando e lavando e descendo e molhando e encharcando as partes, as suas laterais. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. É o Espírito de Deus encharcando, é o Espírito Santo de Deus lavando, purificando, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus regando o nosso coração, regando a nossa alma, regando o nosso ser. Pode regar, Senhor, lava, Senhor, cuida de cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, por este amor, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela graça do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por confiar em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por o Teu fluir do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Quanto por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Deixa Deus sonhar em Ti. Deixa Deus sonhar em Ti. Canta com toda a alma com tua alma, com toda a força do teu coração agora.
Deus sonhar em mim. Pode Deixo Deus sonhar em mim. Não tenho medo. Não tenho medo. É Deus quem me segura. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas Tem uma palavra que diz assim: não importa o grau a que nós chegamos, o que importa é que nós sigamos decididamente. Sabe para onde que nós queremos ir? Hein? Para o céu. Se a gente não souber para onde a gente quer ir, a gente vai para qualquer lugar. Não tem a historinha lá da Alice, né? Do País das Maravilhas? Então, se nós sabemos para onde nós queremos ir, nós vamos chegar lá. Para onde você quer ir? Para o céu. Então é só seguir além, né? Vamos seguir adiante. E ele está voltando, né?